Seja bem-vindo, eu sou André Mendes e você está no canal Constante de Planck. No vídeo de hoje, iniciaremos um novo tópico, aplicações das leis de Newton, com o tema As 4 forças fundamentais da natureza. Neste novo tópico, vamos ilustrar a aplicação dos princípios fundamentais da dinâmica com uma série de exemplos e situações diversas. Para isso, iremos considerar um certo número de leis de força. Atualmente, podemos reduzir todos os tipos de forças conhecidas a apenas 4 tipos de interações fundamentais. A lei de força mais antiga de que se sabe é a lei de Newton da gravitação universal, que mostra a força de interação gravitacional entre duas partículas de massa m1 e m2. A força que a partícula 1 exerce na partícula 2 é diretamente proporcional ao produto da massa das duas partículas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E de acordo com a terceira lei de Newton, a força que 2 exerce em 1 terá o mesmo modo de direção, porém sentido oposto. O versor R12 é um vetor unitário que representa a direção que vai de 1 para 2. Esse versor é igual ao vetor R, que vai de 1 para 2, dividido pelo seu modo. E G é a constante de proporcionalidade, chamada de constante gravitacional. Seu valor no Sistema Internacional de Unidades é dado por 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ou seja, se considerarmos duas partículas de 1 kg cada a uma distância de 1 metro uma da outra, a força de atração entre elas será de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons. Isso mostra como a força de interação gravitacional é fraca, sendo a mais fraca de todas as interações fundamentais conhecidas. Apesar disso, tem uma aplicação muito importante na astronomia, pois continua atuando em corpos eletricamente neutros e é uma força sempre atrativa. E a massa dos corpos que interagem na escala astronômica são extremamente grandes. Embora as forças elétricas já fossem conhecidas desde a antiguidade, a lei de força entre partículas carregadas em repouso só foi descoberta por Charles Augustin de Coulomb em 1785, em seu histórico e genial experimento da balança de torção, a partir da qual estabeleceu a chamada lei de Coulomb. Considerando duas partículas de carga Q1 e Q2 separadas a uma distância r, a força que a partícula 1 exerce em 2 é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O versor R12 aparece novamente e é análogo ao da força gravitacional. Essa relação pode ser parecida com a força gravitacional, porém, ao contrário da massa, as cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. A constante proporcionalidade K é positiva, de modo que as cargas de sinais iguais se repelem e de sinais opostos se atraem. No Sistema Internacional de Unidades, K é igual a 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, onde coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Se considerarmos duas cargas elétricas de 1 coulomb distantes 1 metro uma da outra, a força elétrica entre elas será de 9 vezes 10 a nona newtons. Isso corresponde ao peso de um corpo de massa de 9 vezes 10 a oitava quilogramas, que é mais ou menos a massa de 100 mil elefantes da savana. Quando uma partícula carregada se move em um campo magnético, age sobre ela uma força chamada de força de Lorentz. Essa força é o resultado da superposição das forças elétricas, proveniente de um campo elétrico, e da força magnética, proveniente de um campo magnético, e é diretamente proporcional à velocidade da partícula. Ela não obedece à terceira lei de Newton, mas a conservação do momento permanece válida. A relatividade restrita trata dessas forças como um aspecto diferente da mesma força, chamando apenas de interação eletromagnética. Considerando dois prótons no núcleo do átomo,
A força de interação coulombianas entre eles é muito grande, pois a distância que os separam é da ordem de 1 femton, que corresponde a 10 a menos 15 metros. Essa força extremamente grande é de repulsão devido às cargas positivas dos prótons. Mesmo tendo uma força repulsiva muito grande, o núcleo do átomo continua estável e para rompê-lo é preciso bombardeá-lo com partículas extremamente energéticas. Isso significa que uma força ainda maior que a interação eletromagnética age no núcleo do átomo, impedindo que o mesmo se desfaça. Essa força é chamada de interações fortes. Elas atuam apenas em partículas elementares chamadas hadrons. Possuem caráter atrativo para distâncias maiores que 0,4 femtons e repulsivos para distâncias menores. Por último, as interações fracas, que assim como as fortes, atuam apenas em escala atômica. Sua magnitude é menor que as interações eletromagnéticas e maiores que as gravitacionais. Elas são responsáveis pelo processo de desintegração beta de certos compostos radioativos. Não daremos grandes detalhes a respeito dessas duas últimas, pois os seus conceitos só podem ser tratados pela mecânica quântica. O sonho dos físicos e físicas é encontrar uma teoria que unifique essas 4 interações fundamentais. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.